Eu sou a Bruna Tonetti e hoje iremos falar sobre a superdotação na sala de aula, algumas perspectivas, estratégias, o plano de aula e a sala de recursos. Nos episódios anteriores foi apresentado a teoria por trás do conhecimento que temos atualmente sobre superdotação, principalmente estudos de Renzulli, como também a perspectiva psicológica do assunto. Mas agora nós iremos falar um pouco sobre o dia a dia dessas crianças que passam uma grande parte do dia delas nas escolas. O primeiro passo, então, seria a identificação, e existem 3 meios pelos quais os alunos podem ser indicados para um psicólogo escolar, a fim de investigar uma possível superdotação. Baseado no modelo de portas abertas de Renzulli, temos a indicação por professores, a indicação pela família ou a autoindicação. Então, na sala de aula, apesar das características únicas de cada superdotado, e assim, sem considerar a dupla excepcionalidade, os alunos com uma habilidade acima da média geralmente apresentam um padrão de comportamento, como a alta capacidade intelectual, que não necessariamente torna o aluno um gênio em todas as áreas do conhecimento, mas que permitem que ele tenha uma facilidade de compreensão maior e um pouco mais acelerada. Eles geralmente são muito curiosos também, investigadores, analíticos, críticos, e eles se destacam muitas vezes em uma área específica. Eles apresentam também empatia e uma preocupação social, ambiental, uma preocupação coletiva que é diferente, é acima da média. Então, esses alunos eles também vão necessitar de estímulos e desafios. Eles vão achar as coisas muito fáceis, às vezes vão ficar desinteressados. Então, esse é inclusive um ponto muito importante, pois na ausência desses estímulos, o superdotado ele pode ficar desatento, agitado, procurar atividades mais interessantes para si, como por exemplo ler um livro, e aí muitos professores não permitem essa liberdade do aluno em sala de aula. Eles geralmente acham isso um confronto. Isso aí também pode apresentar também um desempenho baixo do esperado do aluno superdotado, por ele estar desestimulado com o conteúdo, e se for um hábito recorrente, pode desenvolver problemas de comportamento, porque muitas vezes, eles questionam demais e nem sempre eles obtêm uma explicação do adulto sobre o motivo de tal atividade. E às vezes isso também é visto como arrogância da parte dos professores para os alunos, né? Da parte dos alunos para os professores também. Eles podem ter o aprendizado estagnado a partir disso, porque eles não têm mais intenção, eles não têm mais vontade de desenvolver aquela habilidade naquele determinado assunto. E daí eles também podem apresentar algumas dificuldades socioemocionais ao se sentirem compreendidos, isolados. E esse comportamento, se não for bem tratado, ele pode se agravar, levar a criança a uma ansiedade e, em casos mais graves, a uma depressão. Então, identificar e não julgar ou rotular um aluno por tal comportamento é o primeiro passo para poder ajudar ele. Até porque no momento que você, professor, for identificar essa criança, não necessariamente ela vai estar no seu melhor estado, mas em todo caso o conhecimento vai abrir portas para ela, vai expandir horizontes para esses alunos e também para os professores. Então assim, desconfiou, encaminha para a sala de recursos da sua escola. Porque as salas de recursos, elas são os espaços especializados, né? Elas visam oferecer um suporte adicional de recursos específicos para alunos com necessidades educacionais especiais. Isso inclui deficiências, altas habilidades, superdotação ou transtornos de aprendizagem. Então, depois do encaminhamento, o aluno ele vai passar por um diagnóstico, que é feito com profissionais especializados, e aqui em Brasília a gente tem os psicólogos itinerantes, que são os profissionais da psicologia que atuam de forma móvel. Eles percorrem diferentes escolas e oferecem esse suporte nas salas de recurso e diagnóstico. Então, depois desse processo, o aluno vai receber
na sala de recursos um atendimento individualizado. E então esses professores, o professor da sala de recursos e o professor da sala de aula tradicional, eles vão começar a adotar ali estratégias que integrem também o aluno superdotado. E apesar da dificuldade de montar um plano de aula que englobe, né, as necessidades individuais de cada aluno, e principalmente do aluno superdotado, porque assim, no contexto de uma escola pública, onde uma sala de aula tem 30, 40 alunos, é geralmente difícil de trazer um plano de aula mais focado. Mas é possível sim adaptar o seu plano de aula. E como que é possível fazer isso? Identificando a necessidade específica dos seus alunos. E a partir disso você cria atividades e avaliações mais flexíveis, porque você vai estar oferecendo novas oportunidades para esses alunos. Eles podem explorar o interesse, a habilidade, a criatividade. Se você permitir que ele tenha liberdade para escolher projetos, desenvolver sua própria pesquisa, apresentar trabalhos de formas diferentes ou então realizar projetos mais profundos em áreas de interesse, esses alunos eles vão se envolver muito mais com a sua aula. E outra forma de estimular o superdotado é agrupar eles. Juntar um grupinho de superdotados ou então um superdotado com outros alunos que têm interesses semelhantes em uma determinada área. E isso vai proporcionar uma aprendizagem gigantesca para aquele grupo de alunos. Porque eles vão começar a colaborar, discutir, ter ideias novas e trabalhar em um nível mais avançado naquele conhecimento. E, por fim, mas não menos importante, é a necessidade de informar aos próprios alunos e à comunidade, pais, professores, o que é o superdotado, pois o conhecimento ele é primordial. E isso pode ser feito em reuniões e eventos informativos, como workshops, que a escola pode oferecer, materiais informativos, banners, grupos de apoio entre os pais e até mesmo compartilhar essas informações na rede social da instituição. Então, outra forma de divulgar seria informar os próprios alunos. E aí uma ideia seria ter uma aula sobre a superdotação, o que é. Então, o professor teria que ter em mente os objetivos de fazer o aluno compreender o conceito e também criar um ambiente mais inclusivo e de respeito mútuo. Então, uma atividade interessante poderia ser um grande debate, uma roda de conversa, onde o aluno ele vai poder entender, se expressar o que ele acha, o que é superdotação para ele. E aí o professor, depois de estudar, de se informar, vai desmistificar e apresentar as características. Ele pode também trazer questionários onde os alunos eles vão se expressar sobre o que eles gostam de fazer e se eles se acham bons, né, naquilo que as pessoas conseguem fazer, se outras pessoas conseguem fazer a mesma coisa que eles. Uma vez eu vi um vídeo na internet, que era aqueles vídeos para professores, e nesse vídeo era perguntado para um aluno assim: o que você consegue fazer que outras pessoas não conseguem fazer? E nessa pergunta o aluno ele respondia, porque ele não se sentia pressionado, ele não se ficava com vergonha de apresentar uma característica, uma coisa que ele era bom, e outras pessoas não. Ele começava a ter orgulho. Isso tira o peso de ser acima da média do ombro da criança. E esse orgulho, ele é incrível para o desenvolvimento dela, né? Não apenas da criança com altas habilidades. Então, também o conhecimento de que você é bom em alguma coisa pode fazer toda a diferença na vida de um aluno. E é isso, eu espero que tenham gostado da nossa conversa de hoje. Eu vou terminar esse papo com um resumo do ponto mais importante dessa conversa. É fundamental que os educadores estejam atentos às necessidades individuais dos alunos superdotados e procurem oferecer desafios, variedade e estímulo intelectual para mantê-los engajados, motivados na sala de aula, pois o educador está ali para ajudar no desenvolvimento de todos, e não da maioria. Muito obrigado pelo seu tempo.